se a gente decidir parar de achar que o nosso destino está escrito? Porque assim, eu sei que tem muita gente que tem uma convicção de que o meu destino está escrito e que independente do que eu faça, o universo vai me guiar até lá, vai me dar todas as ferramentas e situações e oportunidades e pessoas que eu preciso para chegar onde o universo quer que eu chegue, porque afinal o meu destino é fixo, imutável. Eu acho que o papo de hoje é muito mais voltado para destino versus livre-arbítrio, porque, na verdade, o nosso destino, ele é totalmente mutável. De acordo com o que a gente faz, de acordo com o que a gente escolhe, né? A vida é pautada em escolhas. A gente consegue alterar, sim, a nossa realidade. Então, especialmente com os nossos pensamentos, tá? Tudo que a gente acredita que a gente é e o que a gente genuinamente formam novas camadas e novas versões de nós mesmos, fazendo com que a gente acesse, né, novas realidades e mude o nosso destino. Assim, eu não compartilho da ideia, eu não sou descrente de que exista realmente um destino. Mas eu sinto que o destino, ele é muito mais como um caminho que vai meio que empurrando a gente de forma sutil para o que a gente deve fazer, né? E situações que a gente deve passar, pessoas que a gente deve conhecer. Mas o livre-arbítrio é ele que molda a nossa realidade, é ele que faz com que a gente chegue onde a gente quer chegar. Então, exemplo muito básico, assim, quero emagrecer. Básico. Quais são as escolhas que você vai ter que tomar para emagrecer? Você vai ter que fazer um exercício, independente de ser na academia ou não. E aí já entra mais uma escolha. Se for na academia, você vai fazer com personal, você vai fazer sozinho. Se você fizer numa academia, existe a possibilidade de você encontrar alguém. Se você fizer em casa, é um foco, né? Você não vai perder tempo de deslocamento. Então, da mesma forma que, enfim, começar a comer de uma forma mais saudável, trocar, sei lá, doces por frutas, X. Mas percebem como cada pequena escolha da nossa vida molda quem nós somos e molda até o nosso físico, molda o nosso corpo, molda a nossa mente. Então, quando a gente pega uma decisão grande, por exemplo, pedir demissão de um trabalho, qual que é a realidade e qual que é o seu destino se você optar por não se demitir? Cara, se é um trabalho que você não gosta, existe uma realidade, existe uma possibilidade em que realmente você não escolha, né? E tomem essa decisão por você e você acaba sendo desligado da empresa, né? Da mesma forma que existe a realidade em que você faz o seu trampo ali, você é infeliz, mas tá entregando, então você fica naquele naquela estagnação, sabe? Parado, vivendo aquela vida, naquele trabalho infeliz. E existe também a realidade em que você escolheu sair do emprego, né? E trocar, ir para uma outra empresa, ou até se tornar uma criadora, né? De ser autônoma, criar a sua própria empresa, e isso altera a sua realidade. Então, assim, a nossa realidade, o nosso destino, ele é mutável e ele é totalmente pautado nas nossas escolhas, desde as mais pequenas até as maiores. Desde o horário que a gente decide acordar para começar o nosso dia e fazer o nosso dia render, as escolhas conscientes do que a gente come, porque se a gente comer, por exemplo, muito açúcar, a gente não consegue sustentar essa dopamina o dia inteiro, né? Que dá no córtex frontal, enfim, como uma sensação de prazer. A gente não consegue sustentar isso o dia inteiro e pode dar oscilação de humor, sei lá, algum médico me corrija, por favor, se eu estiver falando qualquer bobagem gigantesca. Mas desde as mais pequenas escolhas até as maiores, de sair de um emprego, mudar de casa, escolher alguém para passar o resto da sua vida. Gente, vocês têm noção do quanto isso é importante, do quanto isso afeta a sua vida? Porque uma vez que você mora com a sua família, você mora com seus pais, mora com irmãos, eles são sim a sua família, mas a partir do momento que essas pessoas morrerem, porque elas vão morrer, a gente vai morrer, inevitavelmente. Ou enfim, não vamos ser tão drásticos, né? Quando a gente sair de casa, não estiver mais morando com os nossos familiares,
A sua família é a pessoa que você escolheu viver. E você vai escolher uma pessoa que não te valoriza, uma pessoa que não faz o mínimo por você. Entende? Isso vai moldando a nossa realidade, vai moldando o nosso destino e vai fazendo, até num nível mais espiritual, com que a gente evolua, entende? Que as nossas escolhas sejam pautadas no nosso bem maior, sabe? Para que a gente evolua, para que a gente pare de reencarnar também nesse plano, vá para dimensões onde a gente não aprende pela dor dos karmas e sim pelo amor, sabe? Eu acho que o livre-arbítrio é a ferramenta mais poderosa que a gente tem nessa existência, nessa realidade, nessa dimensão. Existem dimensões em que não existe livre-arbítrio, em que a gente só. O que é certo é certo, o que é errado, e é isso, você não tem poder de escolha. Aqui você tem. E assim, é o mais importante, na verdade, né? Porque quando a gente reencarna, a gente esquece tudo. Então a gente tem que se forçar a lembrar e se forçar a escolher conscientemente, mesmo sabendo que eu tenho a opção e que eu posso escolher o outro lado. Entende? Você pode voltar para o seu relacionamento tóxico e abusivo quantas vezes você quiser. Você pode comer besteira a semana inteira se você quiser. Mas isso é sustentável a longo prazo? Você vai ser feliz? Você vai ser realizado emocionalmente? Eu acho que esse episódio ele é muito mais, talvez, sobre uma conscientização do que a gente pode fazer, o que a gente consegue desenvolver apenas com o poder da nossa mente, apenas com o poder de se sentir completa, se sentir inteira e tomar decisões sábias para nossa vida, inteligentes, e que a gente consiga, de certa forma, evoluir até com isso, né? Sabendo que a gente pode escolher o ruim, conscientemente escolher o bom, né? Bom, mas é isso, gente. Não quero estender muito mais esse papo. Eu achei que. Eu já queria falar sobre isso, né? Sobre livre-arbítrio versus destino. E quem molda o nosso destino somos nós, né? Não vou me estender muito mais. Obrigada por assistirem até aqui. Se vocês quiserem algum debate específico, alguma reflexão específica, me falem, que eu coloco aqui também. E deem a opinião de vocês. Eu acho muito importante. Eu gosto de ter essa troca com vocês. E é isso, até o próximo.